Lá em Isaías 14, conforme nós vimos na semana passada, nós temos a narração do motivo que levou aquele anjo a tentar se rebelar contra Deus, a iniciar aquela rebelião. E nós vimos, no verso 12, que em razão disso ele caiu do céu, ele foi lançado por terra, porque ele estava inaugurando essa rebelião. E a essência dessa rebelião se dá no verso 13. O que ele dizia em seu coração? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A ideia de mal, ela reside nesse verso aqui. A essência do que é mal, do que é o mal, ou o que a gente chama religiosamente de pecado ou algo do tipo. E o primeiro ponto que eu quero que você tente aí desconstruir um pouco da sua mente é a noção de pecado ou mal com aquela visão de algo que é, sabe, sádico, algo que é tenebroso. Entende? Quando a gente tem uma visão de mal e aí você já pensa naquilo que dá medo, naquilo que dá susto e etc. Não que isso não se enquadre também no que é o mal. Mas a ideia de mal vai antes disso. Você vai ver, nós vamos ler alguns textos da Bíblia em que isso vai ficando bem claro, que a noção de mal ou de pecado, religiosamente falando, é uma noção que vai além de algo que é tenebroso, algo que dá medo, ou algo que, entende? Que é sádico, que produz dor inerentemente, ou algo assim. Se você associa apenas mal a isso, tenta desconstruir um pouquinho, porque é algo que vai além. Ok? E eu já começo até te chamando a pensar um pouquinho no seguinte. O mal em si é uma questão de referencial. Por quê? Pensa um pouco comigo. Vamos pensar na própria ideia de sociedade, antes da gente entrar no texto mesmo. Se eu viro para você, aqui no Brasil, onde nós vivemos, eu passo na rua e não te cumprimento, não dou oi para você, eu te conhecendo. Não vou lá e te abraço se a gente tiver alguma intimidade, se conhecer há bastante tempo. Como você vai se sentir? Provavelmente mal, né? Você vai se sentir chateado, poxa, será que aconteceu alguma coisa e etc. Se você for em uma outra sociedade um pouco mais fria, uma sociedade europeia talvez, norte-americana, enfim, e você encontrar alguém que você tem alguma intimidade, e você chegar abraçando a pessoa, como essa pessoa vai se sentir? Perceba que os sentimentos, as reações, são muito condicionais a uma referência, sabe? Condicionadas a uma referência. O padrão de relacionamento é diferente em cada lugar. E quando você olha de um modo, você pensa, enfim, que aquilo é bom ou ruim, que aquilo é certo ou errado a partir de um referencial, a partir de uma base. Vou dar outro exemplo mais prático para você entender. Se você está na nossa sociedade, e eu pergunto para você, a gente tem que respeitar as mulheres? Todo mundo, em sã consciência, vai dizer que sim. Só que se eu pergunto, por exemplo, o que seria respeitar as mulheres, talvez na nossa sociedade hoje o discurso seria, bom, a mulher ela pode, por exemplo, se vestir como for, e ainda assim, ninguém pode ir lá, enfim, se atrever a falar algo, entende? Ir lá cantar ela ou algo do tipo. Mas se eu pergunto, por exemplo, lá no Oriente Médio, em uma cultura islâmica, por exemplo, devemos respeitar as mulheres? A resposta certamente também será sim. Só que quando você pergunta o que seria esse respeito prático, será um tanto diferente a resposta. Porque o parâmetro, a base é diferente. Entende? Quando a gente pensa, então, na ideia de mal, você deve entender que o mal é sempre uma questão referencial. Ou seja, aquilo que pode ser ruim ou mal para você, pode não ser ruim ou mal para outra pessoa. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai reparar isso. Você perceberá que o mal na Bíblia, ou religiosamente, mais claramente, o pecado, é algo que se apresenta em referência ao seu oposto, que é o bem que a Bíblia apresenta.
Ou seja, biblicamente falando, mal é o oposto do bem. É o oposto daquilo que Deus ele estabeleceu como bom, como bem ou como correto. Entende? O mal em si não é uma instituição, não é algo que existe por si só. Ele é apresentado na Bíblia como o oposto daquilo que é bom ou daquilo que Deus estabelece. E a gente vai ver isso mais claramente quando nós formos estudar hoje. Mas isso já deve te ajudar a você tentar desconstruir um pouco a ideia de que mal ou pecado corresponde apenas àquilo que é ruim, aquilo que é sádico, que dá medo, algo do tipo. Ok? Para você conseguir entendendo bem essa questão. Mas eu vou te ajudar, fique tranquilo, isso vai ficar melhor esclarecido. Entrando então no texto que nós lemos, a gente vê aqui que a essência, a ideia de mal, ela nasce aqui. Quando esse anjo, ele decide confrontar a Deus e iniciar a sua rebelião. A ideia é, Deus estabeleceu um reino, um parâmetro assim, e ele quer romper com isso e estabelecer um oposto. Logo, aqui se constrói a ideia de iniquidade, ou a ideia de mal, quando você rompe com aquilo que Deus estabeleceu como correto e como bem. Em essência, o que acontece aqui é esse anjo olhando e falando, bom, eu vou acima de Deus, vou retirar Deus como parâmetro e vou colocar-me como parâmetro agora. Quem vai definir certo e errado, quem vai definir bem e mal sou eu, e não mais Deus. A oposição, então, a Deus é o que dá origem a esse mal. E perceba que isso não acontece apenas aqui na história desse anjo, como nós estudamos. Se você quiser me acompanhar, vai lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Lá em Gênesis, nos primeiros 2 capítulos, nós temos a narração da história da criação humana. Temos no capítulo 1, a narração mais detalhada da criação do mundo. E no capítulo 2, uma narração mais detalhada da criação dos seres humanos. Mas os 2 capítulos relatam a criação do todo. Quando Deus ele cria os seres humanos, ele estabelece alguns parâmetros ali de bom. Tanto que ele avalia tudo e vai dizendo que aquilo é bom, muito bom e por aí vai. E Deus ele entrega esses parâmetros para os seres humanos. A base do que seria o bom, que é basicamente, usufrua o que eu te dei. Vocês vão ser férteis, vão multiplicar e encher a terra. Vocês vão se alimentar disso e disso. Vocês vão trabalhar na terra, produzir a partir dela. Vocês vão poder comer de tudo que eu dei para vocês. Esse é o parâmetro daquilo que é bom, que Deus estabeleceu. Só que Deus também colocou um parâmetro daquilo que não é bom, ou daquilo que é o mal. Se você olhar comigo, no verso 15 de Gênesis 2, você vai ler o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar ali, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabelece ali para a raça humana esses parâmetros. O que é o bom, o que é o bem, o que é o certo. Vocês vão viver aqui com tudo que eu dei para vocês. E qual que é o resultado disso? Vocês vão viver para sempre aqui. Mas tem um parâmetro daquilo que é o mal. Se você quiser romper com isso, essa árvore é aquilo que você não vai comer. Porque se você romper com esse parâmetro de bem, quando você comer desse fruto, você vai estar praticando o mal, pecado, o que a Bíblia vai trazer. E como resultado disso, você vai morrer. Percebe, esse detalhe é sempre muito importante, por isso eu sempre friso ele. Deus ele não coloca a morte aqui como uma punição. Você reparou isso comigo? Não é Deus virando e falando, Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, eu vou matar vocês. Não é isso. É, olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. É uma consequência daquela ação. E aqui a gente já começa a ver um parâmetro interessante. Por quê? Biblicamente falando, a ideia de vida,
é algo que é intrinsecamente, ou seja, não tem como separar a vida de Deus na Bíblia. A vida, biblicamente, é um atributo de Deus, ou seja, faz parte dele, é dele, sabe? Ele, inclusive, Paulo vai orientar Timóteo dizendo que ele é o único que detém a imortalidade. A imortalidade, a vida eterna, é algo que é de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer o seguinte: enquanto o bem é aquilo que Deus estabeleceu, o mal é o contrário do que Deus estabeleceu, é o oposto a isso. E enquanto o bem produz a você vida, porque te aproxima de Deus e Deus é a vida, o mal te afasta de Deus. E, portanto, ao estar afastado da vida, o que vem? A morte. A morte, portanto, na Bíblia, é uma consequência do afastar-se de Deus. E o mal é a ação de afastar-se de Deus. Por isso, a morte ela surge como uma consequência do mal. Entende? Ou, religiosamente falando, do pecado. O de praticar, de fazer, acessar a isso. Então perceba que aqui em Gênesis 2, o que basicamente Deus está falando? Olha, eu tenho um padrão de bem para você viver. E qual que é o padrão do mal? Você romper com isso. Então, olha, pode comer de tudo. Esse fruto, se você comer, significa que você está rompendo isso comigo. Quando a gente olha para Gênesis 3, e a gente tem a narração aqui de como a raça humana, ela toma o mal como parte dela, nós vemos claramente isso acontecendo. Leia aqui comigo, a partir do verso 1 de Gênesis 3. O que diz? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, no verso 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher o seguinte: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e a partir daí, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O parâmetro do discurso que a serpente tem com a mulher, e nós estudamos na semana passada, que a serpente aqui, ela é um equivalente a Satanás, aquele mesmo anjo, lembra que nós vimos isso em Apocalipse 12? A serpente está dizendo para a mulher, para dos dois primeiros seres humanos, o seguinte: em primeiro lugar, Deus mentiu para vocês, e em segundo lugar, a partir do momento que vocês comerem desse fruto, essa relação com Deus está cortada. A partir daí, vocês serão como Deus. Vocês quem definirão bem e mal. Não é mais Deus quem estabelecerá os padrões. Entende? A partir daí é você. Lembra o que nós lemos em Isaías 14? O próprio Satanás, ele tinha como base, como interesse, o ser como Deus. Ser, a partir dali, o parâmetro daquilo que é bom ou mal. E ele convence agora Eva, a primeira mulher, de que ela poderia tomar essa mesma decisão. E que o resultado não seria aquele que Deus estabeleceu. Não seria a morte. Basicamente, o que Eva é convencida nesse momento é daquele mesmo assunto que Satanás se convencer ainda no céu. A ideia de romper as relações com Deus. E a partir daí o parâmetro de certo ou errado, de bem ou mal, seria estabelecido pelos próprios seres humanos. E não por Deus. Vocês estão me acompanhando até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Vamos continuando o raciocínio. Um detalhe importante para você entender, e nós vamos ver isso no texto bíblico logo mais, é o seguinte. Adão e Eva, enquanto seres humanos, individualmente, eles eram como eu e você, que tomam as decisões para cada um, sabe? As decisões que eu tomo influenciam os outros sim,
mas em última instância, em última medida, influencia apenas a mim. Eu decido o que eu faço na minha vida. Nesse aspecto individual, Adão e Eva eram muito parecidos conosco. Mas a Bíblia ela vai apresentar que, em um outro aspecto, eles eram muito diferentes e únicos. Isso é muito bem relatado lá em Romanos 5. Nós vamos ler um pouquinho desse texto ainda hoje. Lá em Romanos 5, Paulo ele descreve que Adão e Eva, ali apenas descrevendo Adão, eles tinham como característica serem os representantes da humanidade. Individualmente, eles eram como eu e você e decidiam por si mesmos. Mas, quando a gente pensa esse aspecto coletivo, Adão e Eva não decidiam só por si. Eles decidiam pela raça humana. Eles eram os nossos representantes. É por isso que quando Adão e Eva decidem comer desse fruto, um símbolo desse rompimento de relações com Deus, não estou dizendo que o fruto não existiu, existiu. Mas ele trazia essa compreensão. Quando eles fazem isso, eles não estão fazendo apenas como Adão e Eva. Eles estão fazendo como raça humana. E é por isso que Paulo ele vai dizer lá em Romanos 5 que por um só homem entrou o pecado no mundo. Porque a partir daí, os seres humanos que nasceriam, não nasceriam mais num padrão divino, conforme Adão e Eva tinham sido criados. Mas a partir daí nasceriam num padrão rebelde, num padrão de mal. Os seres humanos nasceriam em pecado, nasceriam em mal, porque Adão e Eva aqui não apenas tomavam decisões por si mesmos, mas tomavam uma decisão pela raça humana como um todo. No momento que Eva toma do fruto e come, vai até o seu esposo, entrega para ele decide tomar e comer aquele fruto. A partir daquele momento, a raça humana ela adentra a rebelião que tinha começado lá no céu. Ele segue nos mesmos parâmetros de Satanás. Temos que tirar Deus do seu lugar. E a partir de agora seremos como Deus. Entendem? É a mesma decisão, o mesmo caminho que é trilhado. E perceba que o comer um fruto, comer uma fruta ali, o que tem de sádico nisso? Que medo traz comer uma fruta? O que é horripilante quando você vê comer uma fruta? Nada. Porque o mal em si, a ideia de pecado, necessariamente não é horripilante. A ideia de pecado necessariamente não é algo que te traz medo. Não é algo sádico em si. Entende? A ideia ou a essência do mal ou de pecado é romper relações com Deus. É você se opor àquilo que é estabelecido na Bíblia como bem, como certo. Entende? Mesmo que isso não seja algo que dê medo, que seja essencialmente aterrorizante. Entende? Quando nós olhamos para toda a Bíblia, a gente vê esses mesmos parâmetros. E quando a gente olha especificamente para um homem, um bocado diferente também de nós, e em alguns aspectos parecido, o próprio Deus, quando vem aqui na Terra e encarna, a gente vê que ele passa pela mesma situação que Adão e Eva passaram. Ele passa e é colocado na mesma situação para tomar uma decisão, talvez como a decisão que Satanás tomou no céu, como a decisão que Adão e Eva tomaram lá no jardim. Se você quiser me acompanhar, vai lá para Mateus. E aqui eu já te adianto que essa reflexão está longe de ser uma reflexão minha ou uma reflexão recente. Por quê? Paulo já refletiu sobre isso. Lá em Romanos 5, quando Paulo ele comenta que por um só homem entrou o pecado no mundo, a rebelião, romper relações com Deus, ele também vai dizer que por um só homem houve uma reconexão com Deus. Uma reconexão possível e que nós falaremos na semana que vem melhor como ela funciona, que é a própria ideia de salvação e de redenção. E isso porque quando Jesus ele vem ao mundo, Jesus ele vem não apenas como um indivíduo. Jesus ele vem novamente como um representante da raça humana. E aqui quando acontece no início de Mateus e de todos os evangelhos,
Você pode me acompanhar no capítulo 4 de Mateus. A tentação de Jesus, nós temos algo muito grande acontecendo. Talvez depois da cruz, a coisa mais importante que aconteceu enquanto Jesus estava aqui na terra. Porque é na tentação que Jesus toma as decisões análogas ou parecidas com aquelas que Adão e Eva tiveram que tomar. Basicamente é nesse momento que o Jesus, que é o representante humano novamente, ele está decidindo se ele vai se manter conectado a Deus e ao bem, ou se ele vai pecar e se conectar ao mal, romper relações com Deus, adentrar a rebelião. E é evidente que Jesus, ele é Deus, mas lembre-se que Paulo explica que Jesus, quando vem ao mundo, ele se esvazia da sua divindade. Então ele vem como homem, nesse momento está como homem, para poder participar desse momento dessa tentação. Se você olhar o verso 1, você vai perceber comigo, de Mateus 4, que isso era extremamente necessário acontecer. Não é à toa que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. Não foi uma coisa que Satanás buscou, não é uma coisa que Deus não via como importante acontecer. Era uma decisão que Jesus, enquanto esvaziado da sua divindade, enquanto homem, precisava agora tomar. Então ele é levado ao deserto, e depois de 40 dias sem comer, ele teve fome, você conhece a história. E então o tentador aproxima-se dele. E preste atenção em como essas tentações funcionam. Tente procurar qualquer exemplo de algo sádico, de algo horrendo, daquela ideia de mal que normalmente a gente tem. Olha comigo as tentações. A primeira, no verso 3. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que há de horrendo nisso? Transformar pedras em pães. Para alguém que está com fome, é algo que em si é até positivo, né? O que há de mal em Jesus transformar pedras em pães aqui? Consegue pensar? Se nós pensamos na ideia de mal como aquela questão horrenda, sádica, que vai te trazer dano e etc., apenas aí, não que o mal não englobe isso, não tem nada de mal aqui. Só que o que Jesus ele responde? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma pergunta para você. Com a compreensão do que é mal ou do que é pecado hoje, você enxergaria essa fala de Satanás como uma tentação? Transforme essa pedra em pão. Ele continua, olha a segunda tentação. Verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o templo ali, bem alto. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, e ele cita a Bíblia, você conhece esse texto, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu já comentei isso com você, que você pegar a Bíblia e distorcer bem, você pode falar o que você quiser. Satanás faz isso. Quando você estuda direitinho, você não consegue. O que teria de mal, nesse sentido de mal que eu falei para a gente desconstruir hoje, de pecado? Jesus, sendo de fato filho de Deus, se atirar daquele lugar para que os anjos o salvassem. Que mal poderia fazer? Aparentemente, inicialmente, nada. Não é mesmo? Concorda comigo? Sim, ele poderia se salvar. Olha a última tentação. Jesus, obviamente, não vai fazer, vai responder, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei. E vamos para o detalhe. O que Jesus tinha vindo fazer nessa terra? Resgatar a humanidade. Talvez não seja novidade nem para você que ainda não conhece muito bem da Bíblia. Jesus veio para resgatar todos nós. Satanás se apresenta para ele como aquele que usurpou o reino, e ele vai dizer, olha, eu vou te entregar. Você não veio resgatar? Vou te dar tudo. Desde que você
venha e me adore. Jesus teria alcançado o seu objetivo, aparentemente, naquele momento. Desde que ele reconhecesse a autoridade ali de Satanás. Jesus interrompe ele, vai dizer, olha, retira-te daqui, Satanás, no verso 10, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha que interessante. Quando Satanás ele sai, os anjos vêm e servem Jesus. Trazem comida do nada. Fazem tudo aquilo que de fato Satanás tinha falado para fazer. E por que que aqui não é tentação, não é pecado e lá seria? Porque, como eu disse para vocês, a ideia de mal, a ideia de pecado, e entenda tentação como a intenção, a prática de tentar te fazer pecar. Ok? Então, tentação é, se é pecado alguém matar. Tentação é virar para aquela pessoa e ficar falando, oh, mata, vai, você consegue, entende? É fazer alguém cometer um ato pecaminoso ou mal, ok? Então, se mal e tentação e pecado é algo essencialmente isso, sádico, que faz sofrer, por que que essa foi a principal tentação que aconteceu depois de Gênesis 3? Já que não tem nada disso. Isso é muito útil entender, porque talvez você esteja analisando sua vida, pensando que tentação, pecado e mal é apenas, sei lá, matar alguém, bater em alguém, roubar alguém. Que isso claramente faz mal. Mas, em essência, a ideia de tentação, pecado e mal vai muito antes disso. E perceba que, em essência, essa mesma tentação que acontece aqui é aquela que acontece com todos nós também. É evidente que Jesus está aqui como representante da terra, da nossa raça, que eu e você não somos. Apenas Adão e Eva eram e ele foi depois. É uma questão cósmica, é diferente, que a gente nem vai adentrar tanto, mas que Paulo explica em Romanos 5. Mas, no que diz respeito ao indivíduo, o que Jesus passou aqui, o que Adão e Eva passaram lá no Éden, o que Satanás passou ainda lá no céu, é a mesma coisa que eu e você passamos. E eu já vou te explicar o que é essa coisa, para não te causar confusão. E eu digo isso, volto a dizer, não tirando da minha cabeça. Se você quiser ir lá para Hebreus, vai lá para Hebreus. Um dos últimos livros da Bíblia. Se você for lá para o capítulo 4 de Hebreus, lá a gente tem um verso que é muito famoso, muito conhecido, e que talvez você já tenha ouvido e ficado um pouco confuso. Lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, ali em Hebreus, Paulo está falando, provavelmente Paulo, né, está falando sobre o desenvolvimento de Jesus como sumo sacerdote, enfim. E ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus foi tentado em todas as coisas, do mesmo jeito que eu e você somos. A queda dele representaria algo muito maior do que a minha e a sua. Seria o equivalente à queda de Adão e Eva. Mas, na essência da coisa, Jesus foi tentado do mesmo jeito que eu e você somos. Nas mesmas coisas. Por quê? Jesus ele foi tentado a fechar alguém no trânsito e depois xingar com a pessoa? Não foi, não tinha nem carro. Jesus foi tentado a ver pornografia na internet? Não foi, não tinha nem internet. Jesus foi tentado, enfim, a trair sua esposa? Não foi, Jesus não era casado. Mas, em essência, mesmo que você e eu sejamos tentados por coisas bem diferentes de Jesus, Jesus foi tentado em todas as coisas como eu e você somos. Por quê? Porque, em essência, a ideia de mal e pecado é a mesma, independentemente do que se traduz de forma prática.
Pegou isso? Independentemente do que o pecado ou o mal seja de forma prática, a essência por trás é a mesma. Qual que é essa essência? Romper relações com Deus. Olhar para Deus e falar, não é o Senhor quem define o que deve ser feito. Quem define sou eu. Como? Vai além. Não é apenas duvidar, é você decidir não considerar Deus. Você vai entender isso de forma muito prática. Por quê? Mesmo que isso não se traduza a algo sádico, a algo horroroso, como a gente normalmente pensa em mal ou pecado, quando você rompe relações com Deus, mesmo em coisas simples como as tentações de Jesus ou a tentação de Adão e Eva, em essência você está colocando o seguinte, a partir de agora não é Deus quem manda, sou eu. E como o bem é referencial, ou seja, Deus é quem estabelece o bem, e o mal é o contrário a isso, eu basicamente estou praticando mal. Perceba, por exemplo, naquilo que Adão e Eva fizeram, no que Jesus foi tentado a fazer. Todas as questões eram simples, não eram sádicas, não eram horrendas. Mas essas questões, todas elas, representariam um rompimento da relação com Deus. Enquanto Adão e Eva tinham sido orientados por Deus a não consumir daquele fruto, e consumir e, portanto, romperam a relação de soberania que Deus tinha com eles, Jesus, ele tinha estabelecido, junto ao Pai, mesmo ele sendo Deus, que ele se esvaziaria de sua divindade e que agiria como humano para morrer por nós. Se Jesus faz qualquer uma das coisas que Satanás o propõe a fazer, Jesus basicamente estaria tirando aquilo que Deus Pai estabelecera e estaria fazendo aquilo que ele escolhesse fazer. Entendeu? E perceba que Jesus agora está esvaziado da sua divindade, está como homem. E, portanto, como homem, para se manter fiel a Deus, ele precisa se submeter a Deus. Mesmo que o fazer algo diferente não seja algo horrendo. Não seja algo tenebroso, algo sádico. Vou te dar mais um exemplo apenas, para que você consiga entender de forma muito prática o que eu estou tentando te apresentar biblicamente hoje. Vai lá para Mateus, volta lá para Mateus. Capítulo 16 de Mateus. Temos um texto ali que também é muito icônico. Bem icônico. Ali em Mateus 16, nós temos um momento em que Jesus vai falar palavras muito fortes a um de seus discípulos, a Pedro. Lá, começa dizendo o seguinte a partir do verso 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus está apresentando para os seus discípulos o seguinte, olha, eu preciso ir para Jerusalém, eu tenho que morrer e tenho que ressuscitar. Por quê? Porque foi assim que Deus estabeleceu em sua lei, que seria a forma de remissão dos pecados, e a gente vai ver isso mais claramente na semana que vem. Jesus está tentando avisar isso aos seus discípulos. E aí no verso 22, Pedro chama Jesus pertinho dele, num cantinho ali, e começou a reprovar Jesus. Baita de uma... É se considerar muito, né? Para querer reprovar o próprio mestre, e no caso, Jesus. Olha o que ele vai falar. Tente identificar algo de negativo no que Pedro vai falar. No sentido de mal que você talvez pensou até hoje. Olha o que ele vai falar. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. O que tem de errado Pedro chegar para Jesus, Jesus falando que ele vai morrer em pouco tempo, que ele precisa morrer, sofrer, morrer e tudo mais. E aí Pedro chegar e falar, Senhor, tem pena de ti, isso não vai te acontecer. O que tem de ruim aqui? De sádico?
Você identificaria isso como mal, como pecado? Olha o que Jesus responde para Pedro, no verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: afasta-te, Satanás. A mesma expressão que Jesus usou lá no deserto, na tentação. A mesma. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus, ele usa a mesma linguagem para Pedro que ele utilizou lá para Satanás no deserto, porque Pedro está propondo a Jesus a mesma coisa que Satanás propôs no deserto. Não fazer aquilo que Deus Pai estabelecera. Você vai fazer o que você está decidindo. E aí, nesse momento, Pedro está agindo como Satanás. Ele está incorporando a ideia de mal. E Jesus esclarece isso falando: você está tomando decisões não a partir das coisas de Deus, mas de homens. E aqui, como eu disse, reside a ideia de mal, a ideia de pecado. Porque se o bem, se o certo é referencial, ou seja, tem um parâmetro, uma base, e essa base é Deus quem estabelece, qualquer coisa contrária àquilo que Deus estabeleceu é mal, é pecado, é transgressão. E perceba que você, como ser criado em liberdade por Deus, você tem o direito de escolher se você vai fazer o bem, o certo, ou se você vai praticar o mal, o errado. E você pode até chamar o mal de bem. Você pode até estabelecer aquilo como base de algo bom para você. Nesse momento você vai estar se colocando como referencial. E é direito seu escolher o que você vai fazer. Mas lembre-se ainda de Gênesis 2, quando Deus descreve o seguinte: a vida é algo que pertence a mim, a Deus. Se você seguir o padrão do que eu estabeleci, você terá vida. Se você não seguir, o resultado, a consequência é a morte. E não é novidade, eu não preciso nem insistir com você para te conscientizar disso. Porque nós temos 6.000 anos de história humana para deixar claro que, quando os seres humanos tomam a rédea da situação e decidem o que é certo e o que é errado, a gente entra em um caos que só causa destruição e morte. Por que nós temos assaltos hoje em dia? Porque aquela pessoa olhou e falou: eu acho que eu posso. Eu quero aquilo, vou lá e vou tomar. Por que temos assassinatos hoje em dia? Porque a pessoa virou e falou: não, aquela pessoa me irritou, fez isso comigo, então eu posso ir lá e tirar a vida dela. Na base, a decisão é dele. E é a mesma decisão de alguém que vira e fala: eu posso me vestir assim. Tanto faz. Eu posso comer isso ou aquilo. Tanto faz. Por quê? Porque o padrão é ele. Consegue entender? Que mesmo quando o ato ele não é sádico, não causa mal a ninguém, não é nada horrendo, ainda pode ser tão pecado e tão mal quanto um ato que é horrendo, que traz maldade, que traz consequências negativas. Por quê? Porque independentemente de como o mal se traduz na prática, todo mal partilha de uma essência, que é qual? Não me importo com o que Deus falou, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou ser como Deus. Entende? Deixa eu te dar só mais um texto bíblico para a gente poder encerrar hoje. Vai lá para 1 João, pertinho do Apocalipse. Uma das 3 cartas que João escreve. Logo antes do Apocalipse, 1 João. E a gente vai encerrar com esse texto. Aqui João ele tenta explicar, como eu estou tentando hoje, ele talvez de uma forma bem mais bonita, assertiva e obviamente revelada, o que seria a ideia de pecado, a ideia de mal. Olha lá no capítulo 3 de 1 João.
a partir do verso 1, e aqui ele já introduz alguns conceitos que a gente vai ver melhor na semana que vem. Então fique tranquilo se você se perder em alguma coisa, que a gente vai rememorar esses conceitos na semana que vem. O que ele diz a partir do verso 1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E isso é muito forte, nós vamos ver na semana que vem do que se trata. Mas eu já te adianto o seguinte, que quando a raça humana rompe relações com Deus, ela faz parte da rebelião. Ela está em guerra, não é mais filha de Deus. Entende? Por isso que ele está dizendo, olha que grande amor que nos fez novamente sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós vamos ser ainda. E isso vai ficar mais claro para você na semana que vem. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós vamos ser semelhantes a Deus. Ainda não somos. Perdemos isso, mas seremos. E ele continua no verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Olha o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Perceba que, embora João faça estabeleça uma relação entre pecado e transgressão da lei, ele começa dizendo que pecado é duas coisas. Porque ele começa dizendo, olha, que aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque aqui, pecado não é igual à lei. Pecado inclui transgredir, mas pecado é algo antes. E aí depois ele vai dizer, porque pecado é a transgressão também. É o ato, é o concreto. Mas, em essência, quando você vive em pecado, o que a Bíblia descreve alguém que vive em pecado? Uma pessoa que vive tirando Deus do seu lugar e falando, não estou nem aí para o que Deus quer. Eu vou viver como eu quero. E eu volto a dizer, é direito seu fazer isso. Deus te deu esse direito. Mas não se engane, achando que o fato de você estar numa igreja significa que você não está vivendo assim. Ou que vai te salvar você estar numa igreja e viver em pecado. E eu espero que você já tenha entendido nesse momento que eu não estou falando de você estar numa igreja e você cometer um monte de erros. Não é disso que eu estou falando. Vamos falar disso melhor na semana que vem. O que eu estou falando é você estar dentro de uma igreja e viver em rebelião. Viver olhando e falando, Deus falou isso daqui, mas não me importa, eu faço o que eu quero. Isso significa tanto as questões horrendas, porque o mal pode ser horrendo, pode ser sádico, mas também questões que qualquer um vai olhar e vai falar, isso não parece nada de ruim. Como eu já comentei com você. Pode significar tanto alguém que vira e fala, vou matar mesmo, porque não estou nem aí, sou eu que decido, fez mal para mim mesmo, vou matar, vou roubar mesmo, ninguém me deu nenhuma oportunidade, vou fazer mesmo, e etc. Desde isso, até alguém que vira e fala, eu vou usar essa roupa mesmo. Deus está falando lá na Bíblia que não é para usar, mas eu vou usar, eu gosto, me faz se sentir bem. Eu vou comer isso mesmo. Deus está falando lá na Bíblia que não é para comer, não me importo, me faz me sentir bem. Eu gosto, acho que não tem nada a ver. Deus fala para eu tratar bem meu irmão, mas não, eu não sou trouxa. E vou fazer mesmo, porque eu gosto. Eu acho que está certo. A partir do momento que você é o parâmetro das coisas, você está vivendo em pecado. E você verá melhor na semana que vem, mas eu já te adianto. É impossível um rebelde alcançar a salvação. Impossível. Por quê? Uma analogia bem simples. Pensa no céu, na eternidade. Se tivermos um rebelde na eternidade, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele é rebelde. Ele é uma ótima pessoa porque ele quer, e não porque Deus mandou. Ele vive como ele quer, uma ótima pessoa. Mas se tiver uma dessas pessoas, o que impede essa pessoa ficar chateada com o irmão Edilson e querer dar uns tapas nele no céu? Ele faz o que ele quer.
nunca teríamos uma vida de fato tranquila se tivéssemos rebeldes no céu. E eu já te adianto algo que vai ficar muito claro na semana que vem, a partir da semana que vem. A salvação, ela não está atribuída a pessoas boas. Porque, em essência, desde que Adão e Eva comeram do bendito fruto lá, nenhum de nós somos bons. Nós somos maus em essência. E eu espero que nesse momento você já tenha entendido. Não estou falando que eu e você somos sádicos, que a gente faz maldade com os outros, não é isso. Estou falando que eu e você, em essência, somos rebeldes. Em essência, somos, desde que nascemos, vivemos como a gente quer. E o céu não é reservado para pessoas boas, porque se fosse, ninguém se salvaria. O céu é reservado para pessoas que entenderam essa luta que começou lá no céu, essa batalha que se estendeu aqui para a terra. Entenderam que eu e você nascemos em rebelião contra Deus e que tomaram uma decisão, que é deixar de ser rebelde, sair desse lado da guerra e voltar ao reino de Deus. Isso vai ficar muito claro para você nos próximos 2 estudos que faremos. Mas nesse momento eu quero apenas que você entenda isso. Pecado, mal, vai além de apenas questões sádicas. Questões que são aterrorizantes, que dá medo. Se você estiver identificando no seu comportamento, na sua prática e vida cristã, apenas isso como mal, irmão, você tem que se ligar um pouquinho. Porque é evidente que isso é mal. Não estou falando que não é. É errado e por aí vai. Só que entenda que a essência por trás disso é a mesma essência por trás de coisas que não parecem más, mas que foram decisões que você tomou rompendo relações com Deus. Entende? Qualquer coisa que você faz, que você tomou aquela decisão por você achar que você é quem manda na sua vida, a Bíblia descreve isso como pecado, como mal. Não quero que você vá para casa e fique, nossa, então, que preocupação e etc. Não é isso. Quero que você vá para casa um pouco mais esclarecido. E na semana que vem eu vou te explicar como a salvação acontece, biblicamente. A gente vai ler basicamente alguns textos de Romanos. Nós já estudamos aqui nessa classe, inclusive. E você verá que se salvar, grava essas palavras, é a coisa mais fácil que existe. A vida cristã e a salvação é algo leve. Algo que você faz sem dificuldade nenhuma. Que você vive muito bem. Você vai ver isso claramente quando a gente estudar na semana que vem. Então, não estou falando isso tudo para que você vá com medo, com receio, algo do tipo. Pelo contrário. Estou apenas te falando para que você tenha uma compreensão mais aberta. E não viva de uma forma muito simplista. Em que, não, eu não posso matar, não posso roubar, então a partir daí eu sou crente, está tudo certo. Porque a ideia de mal vai muito além. E a salvação, ela atua nessa essência, nisso que está por trás, e não na prática em si, como nós veremos na semana que vem. É evidente que as consequências práticas também são vistas. Mas a salvação, ela reside nessa questão de essência, lá atrás, não na questão prática em si.